Bom, falar agora de punição, a gente vai mostrar para vocês as punições impostas por conta... Vamos rodar... Primeiro eu quero rodar um incidente que aconteceu no Chile e peço aqui a opinião do Caio, porque é o seguinte. Depois do empate de 1-1 entre Grêmio e o Huachipato, o resultado que classificou o Grêmio e eliminou o time chileno, na casa do time chileno, essas imagens aqui foram baseadas para estabelecer uma série de punições. E muita gente... Ó, o que nós temos de imagem é o Vanderlei Luxemburgo correndo ali do auxiliar técnico do Huachipato, que fica descontrolado, ou seja, essa imagem sugere que o Vanderlei tenha dito alguma coisa. E aí depois, o Vanderlei dá uma risada, vai caminhando ali para o seu vestiário, e o auxiliar fica absolutamente deslocado, vai atrás dele, assim como o treinador do Huachipato, o Jorge Pélissier, que chega agora ali, ó, com o dedo em riste. O Vanderlei sai rindo. Eu confesso que teria rido também dessa situação. Um senhor de cabelos brancos tentando me agredir depois de um jogo, eu teria rido, eu teria dado risada também. Mas muita gente fechou ali o close, deu o close na risada do Vanderlei Luxemburgo e entendeu que ele foi irônico, que ele mereceu ter sido caçado depois em campo. Você vê ali o Antônio Melo, auxiliar do Vanderlei, ali o cidadão de óculos, com o agasalho do Grêmio, tentando pedir calma a essa barbárie que aconteceu no Huachipato. Mas muita gente se baseou, olha, calma, esse é o Antônio Melo, preparador físico a bola entrou, do Vanderlei Luxemburgo. Um gandula ameaça jogar a bola. O cenário todo ele é deprimente em alguns finais de jogo. Tudo deprimente. Ele é típico, né? Típico Não, a imagem é típica. Mas muita gente pegou esse close no Vanderlei dele rindo e falou assim, falou alguma coisa, né? E eu confesso que eu tenho medo de dar close em imagem, assim, porque eu tenho medo de pegar um recorte que talvez não conte o todo o que aconteceu. Vendo, que análise você faz das imagens que você viu, Caio? Você que é um profissional da imagem. É difícil saber, né? É difícil julgar, assim, só olhando o que aconteceu. Claro, a risada dele ali estava com um tom irônico, isso é inegável, mas o que aconteceu de verdade é um mistério, né? E aí tem que lidar com as versões, né? Exato. O Vanderlei diz que foi lá cumprimentar o árbitro e cumprimentar a comissão técnica adversária, a versão dele. Os chilenos dizem que não, que ele entrou no campo para fazer uma provocação e falar, vocês estão de férias. Fato é que a punição imposta ontem pela Conmebol foi a seguinte. Olha, Vanderlei Luxemburgo, temos uma arte para ilustrar para você essas punições. O Vanderlei Luxemburgo pegou 6 jogos de suspensão e uma multa de $25 mil. O Emerson Rosa, que é auxiliar do Vanderlei, não sei porquê, pegou 8 jogos e multa de $20 mil, mais até do que o Vanderlei. O Douglas Grolli pegou 5 jogos e multa de $10 mil. No caso do Huachipato, o Jorge Pélissier, o técnico, pegou 1 jogo e multa de $10 mil. O preparador físico, chamado Marcelo Rosenblatt, 1 jogo e multa de $2 mil. Arruê, jogador, 3 jogos e multa de $5 mil. O Nunes, jogador, 3 jogos e multa de $5 mil. E o Espinosa, jogador, 5 jogos e multa de $10 mil. O Vanderlei, por ter feito uma provocação, então digamos que os chilenos Supostamente. Exatamente. Digamos que os chilenos estejam falando a verdade e que o Vanderlei tenha feito uma provocação. A provocação do Vanderlei mereceu uma punição, se é que ela aconteceu, mereceu uma punição maior do que a agressão. Exatamente. A agressão ou a tentativa de agressão, em alguns casos, rendeu metade da pena ao Vanderlei. Ela, além de ser baseada em uma suposição, primeiro eu custo acreditar que o Vanderlei, encerrado o jogo com o time dele classificado, saiu do seu banco de reservas e se dirigiu à comissão técnica do Huachipato com o simples intuito de fazer uma gozaçãozinha barata dessa e dizer que estão de férias. Primeiro que a gente não tem a prova de que isso aconteceu. E segundo que eu custo muito acreditar que gratuitamente isso tenha acontecido. Que tenha acontecido. E não era um ambiente bélico ali, beligerante entre as duas equipes. Houve, no caso entre diretorias, muitos elogios dos gremistas aos chilenos, dizendo que eles foram muito bem recebidos. O que houve é que no jogo de ida, na arena, o Vanderlei se recusou a cumprimentar o Jorge Pélissier. Fato. Então, havia uma animosidade entre os dois treinadores. Mas prossiga, Moçur, porque está boa a sua linha. Não, mas é perfeito. Diante disso tudo, a gente tem
Primeiro, a punição do Vanderlei ela é absolutamente incoerente com todo esse circo que aconteceu depois do jogo, essas cenas horripilantes e lamentáveis e que acontecem repetidamente em jogos da Libertadores. Então, uma suposta gozaçãozinha, uma suposta provocação valeu muito mais para a pena do que a agressão, a tentativa de agressão. E, além de tudo, além de ser incoerente com esses fatos, é uma punição absolutamente incoerente com a trajetória histórica e também com a trajetória recente da Conmebol. Desde que se instituiu agora um tribunal, aparentemente ainda não se conseguiu corrigir as incoerências que se aplicam em algumas punições. Por exemplo, o Tigre, do jogo com o São Paulo, jogou normalmente a Libertadores, foi talvez o último caso antes da criação desse tribunal que passou a atuar nas competições dessa temporada. Ao mesmo tempo, se a gente pensar o Corinthians, cuja torcida protagonizou um episódio que resultou em uma morte de um menino de 14 anos, ele jogou um jogo sem torcida. É uma incoerência absurda. Perfeito, perfeito. É o que escreve o Diogo Olivier. Mas antes, vamos ouvir o Vanderlei Luxemburgo. É bom ouvir também, porque ele falou ontem sobre essa punição. E essa distorção que você citou, ela é citada também pelo Diogo Olivier, na sua coluna de hoje da 0 Hora, sobre como é fácil ser valente com jogador e treinador, que é o caso da Conmebol. Na hora de punir os clubes, como a Conmebol tem sido covarde. Na hora que o interesse econômico entra em jogo... Luiz Fabiano recebeu 6 jogos de suspensão por ter ido reclamar do árbitro depois do jogo. Então, como a Conmebol tem sido valente ao punir a parte mais frágil ali, que são os clubes, especialmente, melhor dizendo, a parte mais frágil que são os jogadores e treinadores, especialmente os brasileiros, e como ela tem sido covarde na hora de punir os clubes, né? Mas olha, vamos ouvir a versão de Vanderlei Luxemburgo e como ele recebeu essa punição. Eu não falei absolutamente nada que pudesse trazer a saída toda para os caras quererem fazer alguma coisa. Ao meu ver, é totalmente injusta. Não merecíamos isso, até porque a provocação partiu deles. Tudo aquilo que aconteceu partiu deles. Eu achei que não deveria nem ser suspenso, né? Acho que a análise de quem analisou e julgou foi muito, assim, superficial, porque se tivesse alguém que ser punido era o treinador deles e o assistente dele lá que provocou o tempo todinho uma coisa de briga. A única coisa que eu fiz foi correr pro vestiário e tentar olhar para os caras querendo chegar em mim. Eu dou uma risada olhando, pô, os caras querem briga. Por que querem briga? Eu estou correndo pro vestiário. Então, e querendo fugir da briga porque hoje em dia tem televisão, tem uma série de coisas. Então, os caras tentaram me agredir, punido fui eu. Bom, o Emerson, auxiliar dele, as imagens mostram ele trocando agressões com o chileno. Talvez aí se justifique até a punição um pouco maior a ele. Embora seja a maior punição de todas. A maior punição dessa Libertadores da América. Aliás, o Emerson, daqui a pouco, o Emerson Rosa entrará por telefone aqui no Redação para dar a versão dele. Afinal, estamos lidando com versões aqui, não vamos comprar nenhuma delas de forma absoluta. Estamos lidando com versões e a Conmebol, por exemplo, comprou a versão dos chilenos. Sem contestação. A Conmebol comprou a versão dos chilenos acima até das imagens que a gente está mostrando aqui para todo o Brasil. O Diogo Olivier escreve o seguinte, hoje no seu blog, no Ataque. E o atraso da velha Conmebol? Quem vai punir? Escreve o Diogo Olivier, nem vou me fixar no mérito, embora entenda que houve exagero por parte da Conmebol na punição de 6 jogos a Vanderlei Luxemburgo. É a palavra do técnico do Grêmio contra a de seus algozes. O problema é a credibilidade de quem pune. A Conmebol é uma entidade atrasada, sem eleições ou transparência. No Festival de Sanções a brasileiros e chilenos, engordará a conta bancária em torno de R$200 mil em multas. É uma máquina de arrecadar dinheiro, assim como os pardais de Porto Alegre, escreve o Diogo. Para onde vai esse dinheiro todo? Contra as condições do estádio do Huachipato, em cujo gramado devia estar metade da população de Talcahuano, quando começou a confusão, nenhuma palavra. Campo esburacado e areião pintado de verde, como em Caracas? Perfeito. Fiação desencampada na boca do túnel, como no estádio do Emelec? Tranquilo. Morte na arquibancada? Um jogo com portão fechado e era isso. Nada contra punir Luxemburgo, mas quem punirá a Conmebol por esta Libertadores varziana? Muito boa a pergunta do Diogo Olivier, muito boa. O Emerson já está ok, o Emerson Rosa?
Então daqui a pouco a gente bate um papo com o auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, que recebeu a maior punição de toda esta Libertadores da América, mesmo diante das imagens que você viu ali, de vários jogos, de várias cenas lamentáveis, o auxiliar do Vanderlei foi quem recebeu até aqui a punição mais significativa.